Sobre poesia eu não penso, eu simplesmente faço. A minha poesia nasce do espanto. Qualquer coisa pode espantar um poeta, até um galo cantando no quintal. A arte é uma coisa imprevisível, é descoberta, é uma invenção da vida. E quem diz que fazer poesia é um sofrimento, está mentindo. É bom, mesmo quando se escreve sobre uma coisa sofrida. A poesia transfigura as coisas, mesmo quando você está no abismo. A arte existe porque a vida não basta. Com essas palavras do poeta Ferreira Goulart, eu abro o vídeo dessa semana, que vai falar especificamente do disco duplo Antologia Poética, lançado em LP pela gravadora Som Livre em 1979, que une a poesia do Goulart com a trilha sonora de Egberto Gismonti. Mas antes de qualquer coisa, peço que você deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e incentive a produção de novos vídeos. Para isso, basta utilizar a chave Pix que aparece na descrição. Depositando qualquer valor, você me ajuda a continuar esse trabalho em prol da poesia. Eu sei que o Ferreira Goulart não precisa de apresentação, mas vou fazer um breve resumo da carreira dele. O poeta maranhense nasceu em São Luís, capital do estado, em 1930, com o nome de José Ribamar Ferreira. Seu primeiro livro foi publicado aos 19 anos, e junto dos paulistas Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, ele criou a poesia concreta, que propunha a implosão da linguagem. Era uma poesia sem discurso e com um forte apelo visual. Mais tarde, os irmãos Campos optaram por uma poesia matemática e romperam com Goulart. Ele chegou ao Rio de Janeiro em 1951, era um ilustre morador de Copacabana. Ele também se envolveu com as artes plásticas e era crítico de arte. Aliás, vários dos artigos que o Goulart publicava aos domingos na Folha de São Paulo versavam exatamente sobre crítica de arte e também sobre poesia, como não poderia deixar de ser. Quando os militares tomaram o poder no Brasil em 64, o Goulart entrou para o Partido Comunista. E como pertencia à direção do partido, assim que a repressão aumentou, ele teve que sair do país. Morando na Argentina em meados dos anos 70, ele escreveu o chamado Poema Sujo, que foi editado no Brasil em 76 pela editora Civilização Brasileira. Houve até uma festa de lançamento do livro sem a presença do autor. Ele regressa ao Brasil em 1977 e 2 anos depois entra no estúdio Sigla, no Rio, acompanhado do instrumentista e compositor Egberto Gismonti, e grava em 16 canais o álbum duplo intitulado Antologia Poética. Em entrevista publicada em 2018, Gismonti relembra como nasceu a ideia de gravar o álbum e como era sua relação com Goulart. Abre aspas. Houve uma época em que eu tive a chance de entrar mais profundamente no universo da literatura brasileira. Fui convidado a musicar antologias poéticas e tudo isso saiu em disco duplo pela Som Livre. Na época, final dos anos 70, começo dos 80, não passava de uma gravadora que lançava trilha de novelas. Uma grande amiga, Marilda Pedroso, conseguiu convencer os diretores da Som Livre de que seria uma ideia maravilhosa para a companhia fazer essas antologias poéticas. Não posso garantir que foi uma ideia ótima para a gravadora, mas foi ótimo ter registrado 6 pessoas, dentre as quais Jorge Amado, João Cabral de Melo Neto e o próprio Ferreira Goulart, a quem conheci nessa oportunidade e de quem acabei sendo um grande amigo. Foi ótimo termos a possibilidade de ouvir os autores lendo ou comentando a própria obra. É uma coisa muito única. A vida tem sido muito benevolente comigo no quesito literatura. O Goulart foi o primeiro dos convidados cuja obra eu musiquei, e no primeiro encontro que tivemos na casa de Marilda Pedroso para as tratativas da parceria,
eu disse a Goulart que estava com muita vontade de musicar a antologia dele, mas que não sabia como isso podia ser feito. Ele me olhou com aquela cara de moleque, com aquele olhar meio faceiro, e me disse em tom de brincadeira: Egberto, ninguém sabe fazer antologia poética musicada. Então vamos combinar o seguinte: eu já tenho a minha poesia, você já tem a sua música, a gente junta as duas. Se der certo, dizemos que a gente pensou assim. Se der errado, a gente fala que não fomos os idealizadores. Fecha aspas. Os poemas contidos nessa antologia vieram dos livros Luta Corporal e Dentro da Noite Veloz. E nos créditos constam os nomes de Coordenação Geral Guto Graça Mello, Direção de Produção, Produção Executiva, Direção de Estúdio, Direção de Mixagem e Arregimentação de Marilda Pedroso. Montagem Edo Gouveia, arranjos e músicas, regências e cordas Egberto Gismonti, sopros Mauro Senise, técnicos de gravação Nestor Adolfo Panário e Andy Mills, técnico de mixagem Nestor Adolfo Panário, capa Toninho de Paula, direção de arte Vera Roesler e fotos Paulo Rubens. Em um texto incluso na parte interna da capa, Ferreira Goulart explica o projeto, abre aspas. Acredito que todo poeta gostaria que seus poemas chegassem às pessoas levados por sua própria voz. Porque a voz humana, a fala, é a matéria natural da poesia. Todo mundo sabe que antes de haver linguagem escrita, já havia poesia. É verdade que a página impressa, inicialmente veículo do poema, terminou por somar-se à expressão poética, e o poeta passou a explorar os recursos próprios a esse novo meio. Toda uma experiência poética se originou daí. Mas a poesia verdadeira nunca se desligou da fala, que é a linguagem viva, manando permanentemente das pessoas, se renovando e se reinventando no dia a dia. Eu gosto de dizer meus poemas, e estou contente de saber que agora, gravados em disco, as pessoas poderão ouvi-los saindo de minha própria boca. E mais contente ainda, porque as minhas palavras se juntam aqui aos ritmos e melodias que Egberto Gismonti fez nascer delas criadoramente. Fecha aspas. E melhor que falar sobre o disco é poder ouvi-lo e tirar suas próprias conclusões. Você consegue ouvir o disco aqui mesmo no YouTube. Tem vídeos que trazem o álbum completo, só pesquisar pelo título. E ele também está disponível nas plataformas digitais. Fica aqui o meu convite para que você conheça esse álbum do Ferreira Goulart. E antes de terminar, eu tenho duas coisas a dizer. A primeira é que existem vários outros discos de poesia à disposição, onde os próprios autores leem seus poemas, ou então onde terceiros leem a poesia de algum criador. Então fique atento, porque mais para frente eu posso comentar sobre outros álbuns poéticos aqui. E a segunda coisa a dizer é que eu tenho o livro Na Margem do Dia, autografado pelo Ferreira Goulart. Ele esteve em São Paulo exatamente no dia 18 de novembro de 2012, onde participou do ciclo de palestras O que é a Poesia, realizado na Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Era um domingo e eu vi o Ferreira Goulart chegar à Casa das Rosas andando, sem a companhia de ninguém. Ele fez a palestra dele e, no final, autografou alguns livros. Ele só perguntou o meu nome e escreveu, para Fábio Ferreira Goulart, e logo abaixo assinalou a data. O poeta faleceu aos 86 anos de idade, no dia 4 de dezembro de 2016, no Rio de Janeiro, onde morava. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, e na próxima semana eu volto com um vídeo novo. Aproveite para deixar nos comentários o que você achou do disco. Um grande abraço e até a próxima.